Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Vamos falar sobre conquista e quero te dar uma notícia, acabei de receber, sobre o Bernardo. Bernardo é um menino que nós oramos domingo. A família, até onde eu sei, não conhece o Senhor, mas o menino estava na UTI, correndo risco de vida, de morte. E nós oramos no domingo, a igreja orou no domingo. E agora recebemos a notícia. Quando a igreja estava orando, diz a família do lado de lá, que não crê, que não cria no Senhor, o filho deles foi curado. Amém? O filho foi curado. A igreja estava orando e Deus atendeu. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se Deus atendeu a oração de uma família que não o conhece, é porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bom. Mas se Deus atendeu a oração de uma família que não o conhece, como Ele não vai atender a sua oração? De você que o ama, que o busca, que chora na sua presença, como Ele não vai responder? Por isso, Deus seja louvado pela sua vida, porque nessa noite você decidiu com chuva sair da sua casa e vir até aqui para adorar o nosso Senhor. Você não voltará sem resposta para a sua casa, porque grande é o Senhor, o nosso Deus. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu coração, Ele sabe pelo que você tem chorado, Ele sabe o que você tem sofrido. Ele não é indiferente, Ele se importa. Deus se importa sim, e Deus tem o poder para virar o nosso cativeiro. Enquanto estávamos orando, Deus falou muito forte comigo sobre quem estava derramando lágrimas hoje aqui no altar. Quem é que estava derramando lágrimas aqui no altar e que tem chorado diante de Deus por causa de algumas coisas? Fique em pé. Quem tem chorado, derramado lágrimas diante do Senhor, chorado mesmo, Senhor, eu não aguento. E aí você chora no seu quarto, você chora à noite, você chora. São vocês? Então eu vou lhes dizer, o Senhor Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Creia nisso. Isso não é da boca para fora. Eu estou falando sério. O Senhor Jesus vai enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. Ele vai reverter o pranto de vocês em alegria. Vai reverter a desesperança em esperança. O ódio em amor. A guerra em paz. As trevas em luz. Porque Ele é soberano, Ele é Deus. A conquista vai chegar na sua vida. Porque aquele que semeia com lágrimas, colherá com júbilo, com alegria e em festa. Está marcado o dia da tua festa, meu irmão. Em nome de Jesus, está marcado. Vai chegar. Deus é bom. Pode assentar, Deus te abençoe. Meus irmãos, há conquista no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O Evangelho não é um Evangelho só de palavras. O Evangelho que pregamos é um Evangelho de poder, que tem o poder de transformar a realidade em que vivemos. Mas é preciso, é necessário que tenhamos um coração totalmente do Senhor. Ele deseja nos ter, não é um pouco, Ele deseja nos ter totalmente. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar sem reservas. Precisamos nos aproximar de Deus, nos derramando diante de Deus. Sabendo que Ele nos ama. Não é só você que anseia a presença de Deus, deixa eu te dizer. Deus anseia pela sua presença. Não é só você que gosta de ouvir a voz de Deus. Eu quero lhe dizer, Deus gosta de ouvir a sua voz. Se Deus não gostasse de ouvir a voz do homem, Ele viria ao jardim? Se Deus não gostasse da companhia do homem, toda virada Ele estaria lá? Se Deus não amasse o homem, Ele morreria pelo homem? Se Deus foi capaz de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, por nós, o que mais Ele não pode dar? Se Ele já deu o mais caro, tudo o que pedirmos é menor do que Cristo. Por isso peça, mas peça na dependência. Peça no Espírito, peça segundo a vontade de Deus, e você receberá, você conquistará.
e você verá o impossível de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus entra, Ele move, Ele rompe, Ele nos alegra, Ele nos encoraja, Ele muda a nossa mente, Ele transforma o nosso coração e Ele nos coloca num lugar de paz e alegria. Amém, meus irmãos? É por isso que a gente busca Deus, pelo que Ele é, porque onde Deus chega, onde Jesus entra, o ambiente é transformado. Amém? Nós vamos hoje ver a isca de Satanás na vida de Elias. Como é que Elias se comportou? Quem é Elias? Que homem é esse? Que conquistas Elias teve em sua vida? O que podemos aprender com um homem tão dependente de Deus, tão usado por Deus, tão ungido por Deus, tão poderoso em obras, através do poder do Espírito Santo? O que Elias tem a nos ensinar? Quais são os princípios que estão na vida de Elias? O que esse homem pode passar para a nossa vida para que nós também conquistemos com Cristo? Por isso hoje veremos quais são as iscas de Satanás na vida do grande profeta de Deus, Elias. E essas iscas que estavam na vida de Elias, ou que poderiam ter fisgado Elias, mas não fisgaram, são as mesmas iscas que são lançadas sobre nós hoje. Satanás é esperto, e ele tem o jeito dele, de te tirar da presença de Deus, de te roubar a fé, de te tirar a alegria. Mas Deus é maior. Amém? Hoje é a isca de Satanás, no dia 22/12, meus irmãos. Eu dou sempre essa ênfase, mas você precisa vir a série toda. Nós vamos profetizar sobre 2018. Mas nós vamos celebrar o que já conquistaremos até o final deste ano, com Jesus, com Deus, para a glória dele. Então vamos para o texto. Você pode ficar em pé? Vamos ler esse texto juntos? Toda a igreja junto? Então, Elias, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, rei de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. Amém? Podeis assentar. Status. Primeira isca, meus irmãos. Primeira, status. Posição favorável, renome. Meus irmãos, quando nós lemos sobre Elias, 1 Reis 17, aparece ele. E muitos teólogos e estudiosos da Bíblia dizem: do nada surge Elias. Ele simplesmente aparece. Não sabemos nada sobre a história deste homem. Mas quando nós olhamos o texto que acabamos de ler, eu entendo que não é verdade. Nós podemos saber sobre a história de Elias aqui agora, porque está dizendo que Elias é um homem que vai se colocar diante de um rei,
para dizer para esse rei: nem orvalho e nem chuva vai cair sobre a terra. Como que um homem surge do nada, entre aspas, do nada, e esse homem se levanta, sendo ninguém, diante dos homens, sendo ninguém. Como que ele se levanta, vai diante da maior autoridade da nação, e diz a este homem: não vai ter orvalho, e nem vai ter chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Por que Elias pôde dizer isso? Meus irmãos, a primeira coisa que podemos aprender com Elias é que Elias era um homem que estava preocupado com o que os homens estavam fazendo de Deus. Elias era um homem que tinha o coração em Deus, que orava a Deus, que se importava com o que estava acontecendo na sociedade. Elias era um homem que não aguentava mais ver o Acabe, que é o rei, e a Jezabel, que é a rainha, o pior rei da terra. Da 4ª dinastia, ele é o 2º rei. Das 8 dinastias que teve o reino de Israel, Acabe pertence à 4ª dinastia, ele é o 2º rei. Ele está bem na metade. 19 reis vieram sobre Israel, nenhum prestou, nenhum. E Acabe prestou menos do que todos. Acabe era um homem omisso, imaturo, irresponsável, fraco, idólatra, sem caráter, sem integridade. E tinha a pior esposa do mundo, Jezabel, assassina, feiticeira, mandona, manipuladora, que caçava os profetas de Deus, o pior rei, a pior rainha, e eles adoravam a Baal, e imputavam a Baal a chuva do céu e o orvalho da terra, dizendo que era Baal que dava a chuva do céu e o orvalho da terra. E Elias ouviu isso tempo demais. Isso indignou Elias. Ele ficou bravo com isso, ele não aceitou. Meus irmãos, nós não podemos aceitar na nossa vida aquilo que Deus não aceita. Nós não podemos deixar passar batido aquilo que Deus tem nojo. Nós não podemos, meus irmãos, nos acomodar quando Deus está olhando indignado para o que está acontecendo. Porque Elias pôde chegar diante de Acabe e dizer: não vai cair nem chuva e nem orvalho. Porque esse homem viu quem era Acabe e quem era Jezabel. E esse homem começou a orar. E ele ficou orando e conversando com Deus, e falando com Deus, e chorando com Deus, e jejuando, e se humilhando, e clamando ao Senhor. Você quer saber como é que nasce um conquistador? Um conquistador nasce a partir de uma necessidade que se apresenta e precisa ser resolvida, e Deus quer usar essa pessoa, e Ele vai usar aquela que se dobra, que chora, que ora, que se humilha e diz: Senhor, o que o Senhor não aceita, eu também não aceito. Se o seu nome está sendo sujo, então eu vou fazer alguma coisa. Senhor, eis-me aqui. É assim que surge Elias. É assim que surgem os Elias. Elias não surge do nada. Elias surge de uma emergência, de uma preocupação, de uma necessidade, do pecado que está instalado e legalizado dentro da nação. Então, um homem cujo coração está totalmente nas mãos de Deus é usado por Deus para conquistar de novo o espaço que Deus nunca deveria ter perdido no coração dos homens. Lá na sua casa, lá na sua família, existem coisas que são inaceitáveis. Na sua vida existem coisas que são inaceitáveis. E aí você fala: Senhor, isso precisa mudar. Mas o que Deus espera de você é que você faça como Elias. Não diga só que precisa de mudar, mas que você comece a chorar, jejuar, orar, se humilhar, clamar, se envolver com Deus, pedir que Deus derrame do coração dele no seu coração.
Pedir que Deus te encha do Espírito Santo e te dê ousadia, coragem, intrepidez e unção para avançar no poder dEle. Dizer para Deus que o que incomoda Ele te incomoda. Dizer para Deus que o que Deus não aceita, você não aceita. Dizer para Deus que aquilo que não tem negócio para Deus, também não tem negócio para você. Porque Elias era muito firme. Não tinha negócio com Elias. Era do jeito de Deus. Não tinha outro jeito de fazer. Ele nunca se vendeu para Acabe. Ele nunca se vendeu para Jezabel. Ele foi um homem que pregou diante da maior autoridade da nação, o rei Acabe. E depois de pregar para a maior autoridade da nação, e de ser o homem mais conhecido e mais perseguido, mais odiado e mais temido da nação de Israel, o profeta Elias. Depois de pregar para o grande rei Acabe e a grande rainha Jezabel, grande, muito grande, diante de Deus nada, pó. Mas depois de pregar para as pessoas que tinham status e renome, ele não se inflou, ele não achou que era alguma coisa, porque depois que ele chegou no ápice do seu ministério, pregando para as maiores autoridades, Deus disse: retira-te daqui e vai para o deserto, vai lá para o riacho de Queribe, vai para lá onde não tem ninguém. Nós não devemos confiar no status, nós não devemos confiar nos homens, nós não devemos confiar nos títulos, nós não devemos confiar na fama, nós devemos confiar somente no Senhor, o nosso Deus, porque é Ele, meus irmãos. Quando a coisa pega, é Ele que resolve. Quando o Satanás vem, é o Senhor que fala: até aqui você virá, mas daqui você não vai passar. Quando a doença chega na sua casa, é o Senhor Deus que cura. Quando um filho vai embora, é o Senhor Deus que fala na mente dele: volta para a tua casa, e ele volta. Quando tem alguém que está totalmente lameado pelo pecado, é pelo poder do Espírito Santo que ele é convencido de deixar aquela vida miserável e começar a viver uma vida de paz, graça e alegria, porque o Espírito Santo convenceu do pecado. O Espírito Santo guiou na verdade. Não são os títulos dos homens, não é a fama, é você ter no seu coração o que Deus tem no coração dele. E começar a dizer a Deus: Senhor, derrama o que está no teu coração, no meu coração. E começar a se indignar com as coisas que você está vendo. Meus irmãos, o Brasil está enlameado com todo tipo de pecado. É ideologia de gênero. São políticos, grupos, ideologias que estão aí para convencer os nossos filhos que o pecado é viver por conveniências e não por convicções. Que eles podem ser o que eles quiserem. Não, eles não podem ser o que eles quiserem. Nossos filhos não vão decidir o sexo quando eles tiverem 12, 13, 15, 20 anos. Eles já nasceram com o sexo. E quem deu isso para eles foi Deus que os criou. Ninguém vai dizer como os nossos filhos e a nossa família vai se comportar. Ainda que se levante muitos Acabes e muitas Jezabels, todos eles morrerão e os cães lamberão o seu sangue. Não podemos, meus irmãos. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, o que te incomoda, me incomoda. O que te dá nojo, me dá nojo. Mas eu não posso fazer. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu não consigo conquistar. Mas contigo eu sou mais do que vencedor. Eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Quem era Elias? Elias, meus irmãos, não era ninguém. Quem era a família de Elias? Uma família desconhecida. E Elias, um homem desconhecido. De onde ele vem? De um lugar desconhecido. Ele vem de Tisbé, que está lá nas montanhas de Gileade. Procure Tisbé no mapa. Não tem. Não tem. Elias, um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas muito bem conhecido por Deus. O mundo não precisa te conhecer. O mundo não precisa saber quem é a sua família. O mundo não precisa saber de onde você vem. O mundo precisa ver o brilho da face de Jesus no seu rosto.
o brilho da face de Jesus. O mundo precisa ver o poder de Deus na sua vida. O mundo precisa ver os milagres de Deus rompendo na sua história. É isso que o mundo precisa ver. O mundo não precisa de ver os nossos títulos, nossas posses, o nosso status. Porque quando morremos, tudo isso, meus irmãos, vai para o mesmo lugar que vão as fezes dos homens. Quando você morre, o mundo dá descarga em quem você era. E alguns ainda têm a coragem de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, me dá o que eu mereço. Se Deus for dar o que merecemos, meus irmãos, a única coisa que Ele vai fazer é tocar descarga. Porque é isso que merecemos. Mas tem que dizer a Deus: Senhor, obrigado. Porque apesar de eu ser um pecador, o Senhor muito me amou, se alegrou em mim, me salvou, abençoou e abençoa a minha família e tem me dado a tua paz. Senhor, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Amém? Então nós vemos esse contexto aonde Neemias está, nesse colapso moral de apostasia, crise econômica, crise financeira, crise espiritual. Deus não levanta um partido, Deus não levanta uma denominação, Deus não levanta um grupo, Deus não levanta uma ideologia, Deus levanta um homem. Deus precisa de um homem e de uma mulher. Se Deus tiver um homem, se Deus tiver uma mulher, Ele muda tudo, Ele transforma tudo. Você é esse homem na sua casa, você é essa mulher na sua casa, em nome de Jesus. Você é, creia. Se o diabo dizer que você não é, fale para ele assim: você já perdeu. A Bíblia diz que Satanás foi despojado. Sabe o que isso significa? Não tem arma. É isso que significa. Um inimigo desarmado. A única arma que Satanás tem contra você se chama engano e mentira. Se você não acreditar nele e não for enganado por ele, ele não pode fazer nada contra você. Não é à toa que Jesus disse: eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, Acabes e Jezabéis, e todo o poder do inimigo, sem que nada, absolutamente nada, vos cause dano algum. Amém? Você tem poder, você tem autoridade no nome de Jesus. Então aprendemos com Elias que não precisamos de títulos, meus irmãos. Aprendemos com Elias que o nosso currículo não vale de nada. Aprendemos com Elias que vale ser apenas ser conhecido no céu. Aprendemos com Elias que o mais importante é ter um relacionamento com Deus, porque é Deus que faz, é Ele que resolve, é Ele que faz o impossível. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, cujo coração é totalmente dele. Amém? Isca de Satanás: Deus não está vendo você, faça alguma coisa. Eu acabei de falar isso. Você não precisa fazer nada. Você precisa dizer: Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Você precisa, sabe fazer o quê? Você precisa entrar no seu quarto, chorar lá. Você precisa entrar no seu secreto, porque a Bíblia diz que quando você for orar, você vai orar no secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te responder, Ele vai te atender. Você precisa de ter o teu secreto, porque sabe onde é que nasce um conquistador? No secreto, sem ninguém olhando, sem ninguém vendo, sem ninguém sabendo, mas Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está sabendo, Deus se importa, e Ele diz: eu vou te exaltar. Estão tentando pisar em você, vai para o secreto para ver se Deus não te levanta. Mas você tem que ter esse lugar. Gente, um lugar onde a gente chora. Um lugar onde a gente se humilha. Um lugar onde a gente se ajoelha e diz: Deus, Senhor, eu não aguento mais, Senhor.
Eu preciso de Ti. E aí você começa a falar: Senhor Jesus, vem, Senhor, venha. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Me ensina a orar. Me ensina a falar. Oh, Senhor, recebe de mim toda a adoração. Muito obrigado, Senhor. E aí você vai falando com Deus. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Mas não faça uma oração de 10, 15 segundos. Fique ali. Chore. Se quebrante. Se humilhe. Se derrame. Ele está ouvindo. E o diabo está tremendo. Sabe como é, meus irmãos? Quando, meus irmãos, que nós não nos ajoelharemos diante dos homens? Quando nós não vamos ficar de joelhos diante das circunstâncias? Quando nós não vamos ficar de joelhos diante de problemas? Quando estivermos de joelhos diante de Deus. Porque quem está de joelhos diante de Deus não fica de joelhos para ninguém, para nada, para situação nenhuma. Porque Ele verdadeiramente, meus irmãos, Ele nos sustenta. Me falta até voz. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quero que você creia nisso. Separa um tempo para você, em nome de Jesus. Que nunca falte água na sua casa, Marcelo. Obrigado. Amém, meus irmãos? Isca de Satanás. Não precisa você ir para Deus agora, não. Esse problema é pequeno. Esse problema é muito pequeno. Isso aí você resolve. Vai falar isso para Josué. Quando Josué foi enfrentar Ai, 36 homens morreram para o inimigo fraquinho, diz a Bíblia em Josué capítulo 7. Aí falar para Josué, não precisa não, vai só um pouquinho. Acã havia cometido um pecado, e o pecado de Acã trouxe maldição para todo o povo de Israel. Israel é uma família, Israel é uma casa. Quando alguém da nossa casa está em pecado, quando alguém da nossa família está em pecado, Satanás encontra uma brecha para agir, para matar, para roubar, para destruir, para mentir, para enganar, para seduzir, para dissuadir, para trazer divisão. Dividindo a casa não prevalece. Você é forte, isca, é mentira. Você não é forte, deixa eu te dizer, você é fraco. Você é pó. Você é vapor. A sua glória é como a glória de uma flor. Quando você vê ela floresceu, você olha de novo, ela já murchou. A sua glória e toda a sua força é igual quando a mulher está cozinhando na panela, o homem chega lá, e não devia, mas vai mexer na panela, ergue a tampa, sai aquele vapor, aquilo é você, acabou. É aquilo. Quando Deus olha para a nossa vida e faz assim, ó, acabou, o cheiro estava bom, vem, meu filho bom e fiel, entra aqui na minha glória. Ergue outro, panela, o cheiro estava ruim, vai para o diabo, vai para o inferno. Que cheiro você exala? Quem é fraco, exala bom perfume. Quem é forte, tem cheiro ruim. Satanás quer que você se ache forte, porque se você se achar forte, ele vai te empurrando, e ele vai deixando você pensar que é alguma coisa, até ele acabar com você. Você não é forte. Olhe para Gideão. O que Gideão disse? Eu vou ler o texto todo. E ele disse, ai meu Senhor, como eu livraria Israel? Deus está falando assim, eu estou te chamando para ser um conquistador, rapaz. Mas olha como é que Gideão se enxerga. Meus irmãos, isso é bom. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas ele disse assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, é verdade, sua família não é nada, você não é nada, esse povo não é nada. Mas sabe de uma coisa, Gideão? Eu sou contigo. Você é fraco, e Satanás poderia te destruir. Mas quando ele está vindo, Deus dá um passo na sua frente e fala assim, eu sou com ele.
vai chegar nele, vai ter que passar por mim. E aí, meus irmãos, o diabarado ajoelha toda e já confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus fala assim, é bom, senão já faço o juízo aqui e já termino todo esse negócio. Ele é Deus, Ele faz do jeito dele. Amém, meus irmãos? Não está certo do jeito teológico, mas está certo do jeito bíblico. O pastor Sebastião que me ensinou isso. Davi disse mais Samuel, acabaram-se os moços e ainda falta o menor. Quem é que Deus escolheu da casa de Jessé? O menor. Quem era o menor? Era Davi. Davi estava sabendo de nada, meus irmãos. Davi estava sabendo de nada. O que Davi era? Fiel. Um homem justo. Um homem santo. Um homem. Meus irmãos, Samuel chega na casa de Jessé. E aí faz aquele desfile de filho. Tudo vadio. Porque, meus irmãos, se Davi estava trabalhando, era hora de folgar ou era hora de trabalho? Era hora de trabalho. E aqueles 6 frouxos estavam fazendo o que em casa? Eu 7, estou me maquiando, o profeta vai chegar. Deus falou assim, eu não olho a maquiagem. Não, mas a gente estava na academia fazendo musculação. Eu não olho músculos. Eu olho o coração. Deus conhece o seu coração. Ele sabe. Ele vai te ungir, Ele já te ungiu. Você é de Deus, você é o menor. Se alegre, porque o teu Deus é o maior. Paulo, a minha graça te basta, disse o Senhor para Paulo, porque Paulo estava sendo esbofeteado por um demônio, por um servo de Satanás. E Paulo ora ao Senhor, Senhor, me livra desse negócio. Deus disse assim para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isca, não caia nessa. Se humilhe diante de Deus. Não faça como o publicano. Senhor, que bom, Senhor, que eu não sou como o resto da minha família ou dessas pessoas pecadoras. Que bom que eu dizimo e oferto e vou à igreja. Que bom, Senhor, que eu tenho boas obras, uma coleção delas. Faça como o publicano, nem olhando para Deus, mas com a cabeça para baixo, batendo no peito e dizendo assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque se você fizer assim, você sai diante de Deus justificado. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Não caia nessa isca. Jesus disse a Natanael, Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael disse, olha, daquele lugar, daquela casa, daquela família, pode vir alguma coisa que preste? Jesus. Se Jesus veio de um lugar insignificante, e Ele é o maior conquistador de todos os conquistadores, não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você reconhece que é fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você diz, eu não posso, Senhor, eu não consigo, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu me submeto, eu me humilho, eu obedeço, porque eu te amo e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Puxa vida, meus irmãos, são 9h30. Brilhe, suba, isca de Satanás. Olha, Deus vai te usar, hein? Deus vai te usar e você vai virar uma estrela gospel, uma estrela famosa. Quando você canta, é uma coisa impressionante. Quando você prega, as multidões se quebrantam. Você nasceu para brilhar. Mentira, mentira. Aonde, meus irmãos, o que a Bíblia diz de Jesus? Quem é Jesus? O sol da justiça. Aonde o sol está brilhando, estrela não brilha. Aonde o sol está brilhando, as estrelas são apagadas.
Mas aonde tem estrela brilhando é porque não tem sol. Você não nasceu para ser estrela. Você não nasceu para ser famoso. Você não nasceu para receber glória. Mas a sua vida é para apontar, para exaltar, para glorificar, para erguer, para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso. É para apontar para o sol e dizer: olha, a luz está ali. É Cristo, é o Senhor. Ele é a nossa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quem andar comigo, quem estiver comigo, não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Meu irmão, apague seu brilho. Apague. Deixe o sol brilhar. Amém? Inversão de prioridades, isca de Satanás. Meus irmãos, aqui Tiago 5,17 vai dizer como é que Elias conseguiu fazer o que conseguiu. Elias conseguiu fazer o que conseguiu fazer porque Tiago diz que Elias orava fervorosamente. E o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, colocou lá em Atos dos Apóstolos que primeiro eles devem se dedicar à oração, e depois a ministração da palavra, e depois as outras coisas, mas primeiro a oração, porque um conquistador, uma pessoa que vence, uma pessoa que avança, uma pessoa que triunfa, uma pessoa que tem respostas na sua vida, é uma pessoa de oração. A vida do homem, nenhum homem é maior que sua vida de oração. Nenhuma mulher é maior que sua vida de oração. É através da oração que você move o céu. É através da oração que Deus move o seu braço. Não que nós manipulemos Deus. Não é isso que estou dizendo. Não estou dizendo que quando você ora, então, o braço de Deus vai se esticar. O braço de Deus já está esticado. Os ouvidos de Deus já estão inclinados para nos ouvir. Mas quando nós clamamos a Deus, nós entramos em sintonia com Ele, nós estamos conversando com Ele. Fervorosamente. Meu irmão, não é aquela oração fajuta. Não é aquela oração incrédula. Não é aquela oração superficial. É aquela oração com lágrimas, com choro, aquela que vem da alma. Aquela que você diz: Senhor, por favor, Senhor, vem. Rasga os céus. Senhor, constrói uma nova realidade na minha vida. Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor pode, eu não vou parar enquanto o Senhor não me responder. Oração fervorosa destrói todas as artimanhas do diabo. Oração fervorosa arranca o incrédulo do pecado. Oração fervorosa traz luz sobre as trevas. Oração fervorosa joga sal aonde há pecado, e a putrefação do pecado para na hora. Oração fervorosa, Deus ouve. Amém? É isso. Isca de Satanás, sucesso. Para onde Elias vai? Para o deserto, meus irmãos. Deserto a gente não gosta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É no deserto que Deus forja conquistadores. É no deserto que Deus forja guerreiros. É no deserto que Deus forja homens e mulheres de oração. Porque no deserto não tem entretenimento. No deserto não tem shopping. No deserto não tem televisão. No deserto não tem fazer unha, chapinha. No deserto não tem nada disso. É ou não é? No deserto não tem carro para ficar esfregando. No deserto não tem bobagens. O deserto traz foco. O deserto traz visão. O deserto traz perseverança, lei da sobrevivência. O deserto traz estrutura de músculos. Homens e mulheres que passam pelo deserto são homens e mulheres fortes. E se não eram, ficam, por causa do deserto. No deserto somos provados. No deserto não somos destruídos, somos provados, somos fortalecidos. João Batista foi um homem do deserto. E Jesus disse que ele é o maior homem nascido de mulher, homem do deserto. Elias é o homem do deserto. Deus o forjou lá. Elias não era ninguém, mas agora está pregando.
Retira-se e vai para lá. Elias não era ninguém. Não gostamos do deserto. Deserto não é um acidente de percurso. Deserto é uma agenda de Deus. Vai acontecer. Glorifique a Deus no deserto. Não murmure no deserto. Fala, Senhor, faz eu aproveitar tudo nesse deserto. Meus irmãos, você acha que Jonas fez a sua melhor oração quando? Quando estava tudo bem ou quando ele estava naquele ventre daquele peixe, cheirando peixe podre? É quando a gente está cheirando peixe podre que a gente diz, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. É quando a gente está com a boca no pó, quando a gente está no vale, no problema, que Deus ouve de nós as mais belas orações. É no deserto que Deus arranca o melhor de nós, as melhores palavras, as melhores atitudes, o melhor comportamento. Ele vem do deserto. No deserto, meus irmãos, Satanás tem uma isca que você tem que estar ocupado. Mas no deserto, Deus trabalha em você. Meus irmãos, essa coisa de ter que estar ocupado para mostrar que é importante, isso é uma bobagem. Eu não tenho tempo, eu tenho muitas coisas para fazer. Quando Deus nos leva no deserto, Deus tira todas as coisas que temos para fazer. Porque quando nós vamos para um leito de hospital, o que fazemos? Quando o câncer chega, o que fazemos? Quando o luto chega, o que fazemos? Quando a bancarrota chega, o que fazemos? Nada. Deus falou assim, stop. Você está muito ocupado, agora eu vou te dar um negócio para você começar a me ouvir. Ser ocupado não é ser importante. Ser ocupado no mundo é ser distraído com as coisas de Deus. A vida passa rápido. Se ocupe em ouvir a voz de Deus. A isca de Satanás, provisão. Ele foi para lá. Foi sustentado por quem? Por corvos. Pão e carne de manhã, pão e carne à noite. O que Elias aprendeu naquele lugar? Quem é que sustenta um homem de Deus? Quem é que sustenta uma mulher de Deus? O Senhor. E se acabar o pão na padaria, o corvo traz. E se acabar a carne, o corvo traz também. E se acabar o corvo, outro bicho traz. Deus é Deus da arca de Noé, meus irmãos. Ele usa qualquer um dos bichos. E eles vão trazer comida para você. Porque quando Deus manda, a coisa acontece, meus irmãos. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais recurso, pastor. Acabou tudo, eu não tenho mais nada. Então se prepare para ver o milagre de Deus chegando na sua vida. Adore a Deus. Provisão vem de Deus. E quando a provisão de Deus acaba, mesmo sendo fiéis, Deus quer que você saia de lugar. Pastor, eu sou fiel. A provisão acabou, mas eu fui fiel. E Deus está me tirando desse lugar, agora o corvo não vem mais. O ribeiro secou. Agora eu tenho que sair daqui, o ribeiro secou. Para onde eu vou? Para onde vai? Você vai agora para Sarepta. Porque para você ser mais humilhado um pouquinho, agora você vai ser sustentado por uma viúva. O que é uma viúva? É o símbolo da falência, símbolo do fracasso, símbolo da miséria. O que uma viúva tem a oferecer? Nada. E o profeta de Deus, homem de Deus, todo profeta é pregador. E agora ele vai para uma congregação que tem uma viúva para ele pregar. Só que ele vai ter que pedir para a viúva comida para ela. O que é Sarepta? Sarepta é fornalha. Quando Deus tira alguns de nós do deserto, para onde Ele nos leva? Para a fornalha. Deus é mau? Deus errou? Deus é ruim? Não, meus irmãos. Porque às vezes, as cordas que nos amarram, as algemas que nos prendem, as correntes que estão em torno de nós, são tão grossas, que somente o fogo da fornalha pode derretê-las. Então Deus nos tira do deserto, nos leva para a fornalha, e naquele fogo, aquele fogo de Deus, aquele fogo poderoso que não queimou os amigos de Daniel, aquele fogo só queima as cordas, as correntes, as algemas. Você fica intacto. Deus te ama. Deus não te fere. Deus te liberta, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Por isso, ainda que na fornalha, glorifique a Deus. Ainda que no deserto, glorifique a Deus. Ainda que insignificante, sem sucesso, desconhecido, glorifique a Deus. Porque conquistadores
Na Bíblia, todos são assim. Os que não foram assim, ou se suicidaram, ou foram mortos. Amém? A fornalha traz foco, direção, renúncia e, sobretudo, a presença de Deus. Nunca deixa ninguém sozinho na fornalha. Ele entra junto. Glórias a Deus por isso. A isca de Satanás. Sai do deserto, meu irmão. Sai do deserto. Sai logo. Deserto é bucha. Deserto é problema. Saia do deserto. Não saia do deserto. Não saia do deserto. Se Deus mandou você para o deserto, fica no deserto. Sabe por quê? O diabo está te procurando. Mas quando Deus mandou Elias para o deserto, Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto foi lugar. Acabe era o diabo, atrás de Elias. Me diga, meus irmãos, ele achou Elias? Não. Por que não? Porque Elias estava no deserto, no lugar onde Deus mandou. Deserto é proteção. Deserto te esconde do diabo. Deserto te prepara para enfrentar o diabo. Deserto te prepara para a vitória. Não saia do deserto, não fuja do deserto. Fique nele, porque Deus está cuidando de você. O Deus que envia é o Deus que protege. Quando Deus manda você sair do deserto, é porque Ele está indo à sua frente. A isca de Satanás. Pastor, eu estou blindado, balela. Crente fica doente, crente morre, crente tem problema, sim. Ah, mas eu quero ser blindado. Então vire um tanque. Porque crente não é blindado. Crente tem um escudo que se chama o Senhor. Uma rocha, uma torre. Mas nós não somos blindados, meus irmãos. Nós ficamos doentes. Nós temos problemas. Nós sentimos dores. Mas ainda assim, o Senhor é por nós. A casa do milagre. O que aconteceu com aquela mulher aonde Elias ficou? Quantas pessoas tinha na congregação de Elias? 2 para ele pregar. 50% da congregação morreu. O menino. Ele ficou com um só. E a mulher disse para ele ainda, se você é homem de Deus, se você é homem de Deus, por que é que você trouxe a morte, o pecado, a dor para minha casa, a tragédia para minha casa? Elias não fala nada para aquela mulher. Com quem Elias fala? Com Deus. E falando Elias com Deus, tudo muda. Crente fica doente, crente bate o carro, crente perde emprego. E ela decide culpar Elias. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias não se defendeu, mas foi falar com o Senhor. E para encerrar, meus irmãos, não dá. Pastor, não dá. E aqui eu quero dizer para você, dá. Não, pastor, você não está entendendo. Não dá. Por quê? Porque isso nunca vi. Isso é inédito. O que está acontecendo na minha vida é inédito. Nunca aconteceu com ninguém. Pois é. Ressuscitar uma pessoa aqui foi inédito. Nunca havia acontecido. Esta é a primeira ressurreição. Quem fez? Deus. Através de quem? Elias. Elias diz para nós que dá sim. Nunca aconteceu, mas Elias orou e o menino ressuscitou. Se o mundo, as circunstâncias, seu coração, as pessoas disserem, ou o diabo disser para você que não dá, diga, o meu Deus é o Deus do inédito. Ele faz. Amém, meus irmãos? Vamos interromper aqui, na metade do sermão. Brincadeira, está bem no final. E agora nós vamos orar, quero orar com você para a gente te liberar. Só quero te mostrar que é muito importante isso. O Elias, no último capítulo da sua vida, Elias deixou um legado. Isso é importante eu dizer porque a verdadeira conquista não está em nós, não acaba em nós. Não é? Se eu
se o sucesso que eu tive acabou em mim, foi um fracasso. O sucesso está na sucessão. Elias fez isso. Aqui estão profecias e milagres. 13. Eliseu, 26. O que Elias deixou? Um homem que era 2 vezes melhor do que ele. Deixou melhor. Nós precisamos deixar um mundo melhor. Nós precisamos deixar uma Curitiba melhor para a próxima geração. Nós precisamos deixar filhos melhores para esse mundo. Nós precisamos ser melhores. Então, pegando a capa de Elias que caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Mas a pergunta é essa hoje: onde estão os Elias de Deus? E estão aqui, meus irmãos. Vocês são os Elias de Deus. Deus vai usar sua vida. Deus vai te honrar. Amém? Deixe seu lugar e venha à frente, quero orar por você. Não esqueça, eu vou trazer mais papeizinhos daquele a conquistar, para quem não recebeu, para o próximo culto. Pode vir, pode a igreja ficar em pé, pode vir. Vamos orar juntos. Se você quiser, obviamente, vir até a frente, vamos fazer uma oração aqui juntos. Em nome de Jesus. Uma oração para que aquilo que aconteceu na vida de Elias aconteça conosco. Uma oração para que nenhuma isca de Satanás nos apanhe. Uma oração para que a gente esteja no centro, no foco daquilo que Deus tem para nós. Uma oração pedindo a Deus sabedoria, discernimento, unção, coragem, poder, inspiração, temor de Deus, confissão de pecados, arrependimento, pedindo a Deus um coração que seja como o coração dele. Não aceitamos mais ter um coração focado em nós mesmos, um coração egocêntrico. Não aceitamos mais o pecado da egolatria, nós queremos ser do jeito de Deus, viver do jeito de Deus. Então vamos orar. Coloque suas mãos assim. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Senhor, os teus filhos. E nessa noite, Senhor, nós os abençoamos, como diz a tua palavra. Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu concordo que esta geração é a geração de Elias, que essa geração é cheia do Espírito Santo. Esta geração que está aqui é uma geração ousada, corajosa, que não se intimida, que não se acovarda, que não recua, mas que avança no poder do Espírito Santo. É uma geração que nasceu para conquistar. Eles têm um Deus que é todo poderoso, que é a sua rocha, que é seu escudo, sua força, seu refúgio, seu socorro, seu libertador, seu amigo, seu pai, seu pastor, rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da glória, ancião de dias, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o eterno, o nosso pastor. O Senhor está aqui neste lugar, e nós concordamos que o Senhor está ouvindo a oração de cada pessoa que está aqui. E eu creio, Senhor, que os céus já se abriram sobre as nossas cabeças, e nós iremos receber do melhor dessa terra, porque o Senhor é conosco. Por isso, Senhor, derrama sobre nós o orvalho do céu, derrama sobre nós a chuva da terra, e faz-nos, Senhor, frutificar, para glorificar, honrar e exaltar o teu nome. Eu concordo que as pessoas que estão aqui não voltarão para casa igual chegaram, mas elas voltarão cheias do Espírito Santo, com uma palavra de fé, de esperança, de coragem, de alegria, de poder, uma unção de Deus sobre as suas vidas, e serão conhecidas por todas as pessoas como sal da terra, a luz do mundo, a geração de Elias, aqueles que conquistam para a glória do nosso Deus. Senhor, nós não abrimos mão da tua vontade nas nossas vidas. Por isso, Senhor, como Davi dizemos, não retire de nós o teu Espírito Santo, não retire de nós a tua autoridade, mas nos ajude, Senhor, a ter olhos no fogo. Senhor, nos ajude a ter luz na mente, mas fogo no coração, Senhor, para fazer tudo aquilo que te apraz, tudo aquilo que te alegra, tudo que exalta o teu nome. Pai, essa é a nossa oração, no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, tudo isso vai acontecer, e já está acontecendo, na minha vida, na minha casa, na minha família e sobre a minha linhagem. Em nome de Jesus,
Eu sou a geração de Elias. Eu nasci para conquistar, para vencer, porque o Senhor é comigo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.